Hoje eu já dei uma saidinha, fui na minha mãe visitar ela, né? Sábado, domingo eu tiro aí pra ir visitar ela. Que é muito importante, né? A gente que tem pai, que a gente que tem mãe, visitar os nossos pais, não é verdade? Visitar a gente enquanto a gente tem, né? Porque pai e mãe não é pra sempre, né? Infelizmente, é uma das coisas que ninguém quer perder na vida, né? É o pai e a sua mãe, né? Aqueles que te deram vida, que te geraram, né? Com a graça de Deus, nós estamos aqui hoje graças a eles, né? Devemos parte da nossa vida, de tudo que nós somos, a eles. Eu não tenho mais pai, meu pai faleceu já tem já tem uns 18 anos, 18 para 19 anos, né? Que ele se foi. E hoje só tenho mesmo, graças a Deus ainda, né? A minha mãe. Aí hoje eu fui lá, passei um dia com ela, conversei, né? Coloquei o papo em dia, almocei com ela. Ô, almoço bom é almoço de mãe, né, gente? Não tem comida melhor do que a comida da nossa mãe, não é verdade? E foi muito bom, muito gratificante. Então, filhos, enquanto tem sua mãe, seu pai, visite mesmo, faça companhia, esteja presente, né? Porque, infelizmente, não é para sempre, né? Inclusive, esses dias também a minha cunhada perdeu a mãe dela e é muito triste, gente, é muito triste mesmo. Ela já estava bem doente, tudo, e ela se foi, né? Então a gente, depois que a gente perde, a gente sabe, a gente consegue sentir na pele como que é difícil, né? Perder a mãe. Vai fazer 3 anos agora, mais ou menos. E em março também, né? Que eu perdi a minha irmã, que ela também se foi. Então, assim, a gente tem que agradecer a Deus. Enquanto a gente tá com a pessoa, né, do nosso lado, a gente tem que aproveitar bastante, né, o tempo. Porque a vida é breve, né? A vida passa depressa, a vida, sabe, vai embora, né, gente? O tempo não para, né? Então a gente precisa aproveitar mais o tempo com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que estão do nosso lado, né? Porque às vezes a gente dá mais atenção às pessoas de fora, a colegas, a amigos, e às vezes se esquece, né, que o principal é a companhia diária, quem tá do seu lado, quem tá perto de você, né? Seus irmãos, seus parentes, seus pais, essas pessoas que você deve valorizar. As pessoas que estão aí lutando junto com você no dia a dia. Então, vai fazer agora, como eu estava falando, vai fazer agora em março 3 anos, né, que a minha irmã se foi também. Então, é difícil, né, para só quem perde mesmo ente querido, que você ama, que você tá sempre ali junto, é muito difícil. Só quando você perde que você, sabe, valoriza ainda mais, né? Mas infelizmente a pessoa não tá mais aqui, né, pra você fazer aquela companhia, um café da tarde junto, um passeio, o sorriso da pessoa, o abraço. Então, não vai mais encontrar, só nas suas lembranças mesmo. Então, vale a pena você pesar um pouquinho as suas escolhas, né? E visitar. Visitem mesmo, visitem e visitem. Visitem bastante as pessoas que vocês amam. Os filhos têm que honrar seus pais, né? Porque, como a palavra de Deus fala, né? Honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias na terra se prolonguem. Eu estava meditando nessa passagem e eu sempre acreditei que, nessa passagem, eu sempre acreditei que as pessoas honrando, né? Poxa, se eu honrar meu pai e minha mãe, então eu vou morrer bem velhinha, né? De velhice e tudo mais. Mas hoje no caminho, quando eu estava indo para casa da minha mãe, meditando nessa passagem, Deus colocou no meu coração, né? Que essa passagem é referente. Você, por exemplo, você teria que viver 10 anos. Mas porque você honrou o seu pai e a sua mãe, Deus multiplicou para 20. Você teria que viver 25 anos. Mas como você honrou seu pai e sua mãe, Deus multiplicou para 50. Você teria que viver 50 anos. Mas como você honrou seu pai e sua mãe, Deus multiplicou para 100. Deus me fez entender isso. Então, quando Deus me fez entender isso hoje, enquanto eu estava caminhando para casa da minha mãe, eu entendi, né? Eu entendi a ida da minha irmã também precoce, que foi com 42, 43 anos. Muito precoce, né? Então, fico pensando, então, na verdade, é como se
fosse para ela ter ido lá atrás, né? Lá com seus 22 anos de idade, ido embora daqui. Mas Deus, Ele acrescentou o dobro na vida dela e ela viveu por mais tempo. Eu creio assim, Deus me fez entender isso hoje. E eu creio, sabe? Então, o tempo dela, ela cumpriu o tempo dela e ainda mais um pouco. Porque ela fez o papel de honrar o pai e a mãe. Sabe, gente? Uma pessoa maravilhosa. Perdi uma pessoa maravilhosa. Assim, perdi no modo de falar, né? Porque a gente nunca perde, a gente sempre ganha, né? Eu sou grata a Deus pela vida dela, pelos 42 anos que ela passou por aqui, nessa terra, me ensinou muito. Grande parte do que eu sou hoje foi ao exemplo dela. Ela não só foi minha irmã, foi também em parte mãe, porque me aconselhava, uma melhor amiga mesmo, sabe? Aquela pessoa que te dá um abraço sincero, um abraço forte. Sabe aquela pessoa que te abraça forte, carinhosa? Pode estar sofrendo, mas está sorrindo. Sabe? O sofrimento dela transformava o sofrimento dela em amor pelo próximo. Então isso ela passava para nós, sabe? Me ajudou muito a cuidar dos meus filhos quando eu trabalhava. E eu só tenho que agradecer a Deus pela vida dela, sabe? De verdade, faz muita falta. Vai fazer 3 anos, né? Infelizmente, ela foi no tempo da Covid. Eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo agora também perderam alguém que vocês amam, alguém da família, né? Uma mãe, um pai, um filho, um irmão, alguém da família com certeza, ou um amigo, mas alguém com certeza próximo de você, você perdeu. E você sabe quanto é difícil você caminhar, você, sabe, você viver sem a presença da pessoa fisicamente, sabe? Porque a pessoa hoje, ela tá aqui, ó, no coração e na sua mente, nas suas melhores lembranças, sabe? E da forma que se foi, né? Quem perdeu um ente querido sabe como foi difícil, porque a gente só ficava sabendo da notícia e quando ia, sabe, no velório, achando que de repente fosse ver o corpo ou o rostinho da pessoa por um vidro, pelo menos. O velório totalmente fechado, ninguém entrava, ninguém saía. Apenas quando dava o horário de sepultamento, o caixão saía e a gente era conduzido até o local para sepultar. Então, foi muito difícil. Não só para mim, eu creio, mas para muitas pessoas que estão me assistindo aqui. Vai fazer 3 anos agora em março. Um pouquinho depois do meu aniversário, que é no dia 21 de fevereiro. Pouco depois, ela já não estava mais aqui. E hoje, eu só tenho apenas lembranças, 3 pares de roupa e 2 cartas que ela escreveu para mim quando tinha se mudado para São José do Rio Preto. Aí quando ela estava morando lá, ela mandou essas cartinhas para mim, sabe? Quando alguém ia visitar ela lá, aí ela mandava para mim, pra gente se falar. Nessa época eu não tinha celular, então a gente se comunicava mais dessa forma. E é o que eu tenho dela hoje. Então por isso que eu falo, sabe? Aproveita bastante o tempo que Deus te deu, o tempo de saúde das pessoas que estão do seu lado. Aproveita bastante. Sai, dá risada. Ame de verdade. Porque a morte, ela pega tanto a gente de surpresa, sabe? Ela não manda avisar, ela simplesmente chega e leva. E deixa a gente, sabe, sem chão, sem entender, procurando motivos, mas se isso, mas se aquilo, mas se fosse assim, ou se fosse daquele jeito, a pessoa estaria aqui. Não. A gente arruma desculpa para tudo, mas a morte, ela não dá desculpa, ela simplesmente vem e leva. Então a pessoa é arrancada de você. Então aproveita mesmo, aproveita bastante o tempo, sabe, que você tem com as pessoas que estão do seu lado.
Aproveita bastante para abraçar, para dizer o quanto a pessoa é importante para você, para falar eu te amo. A gente tem tanta dificuldade, né? São palavras tão simples, mas que a gente às vezes tem tanta dificuldade de pronunciar. Então arranca, tira da garganta, porque um dia você vai querer falar e não vai ter quem te ouça mais. Então aproveita bastante. E eu precisava compartilhar isso com vocês. Precisava, sabe? Porque como é bom a gente ter nossa mãe do nosso lado, né? Eu sei que muitos de vocês já não tem mais. Que o Espírito Santo console e conforte você. Se você não tiver mais sua mãe nem seu pai, Deus, Ele é Pai. Deus, Ele cuida, Ele está cuidando de você. E Ele com certeza nunca te desamparará. Compartilha também aqui nos comentários os momentos também de dificuldade que você teve para enfrentar esse momento tão difícil. Tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço. Fiquem com Deus.